Abra a sua Bíblia na carta a Filemon. Carta a Filemon. Faremos uma leitura do verso 8 ao verso 16. Esses são os versículos que serão estudados na mensagem de hoje. Filemon, verso 8 a verso 16. Bom, deu tempo dos irmãos abrirem, eu espero. Assim diz a palavra do nosso Deus. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você não o tivesse de volta, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Amém? Vamos a Deus Pai em oração, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela exposição da tua palavra. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa, pelo nome de Jesus, agir poderosamente em nosso meio. Que as tuas palavras, uma vez proferidas, Senhor, encontrem bom terreno. Que Satanás, Senhor, não possa roubar as mensagens que aqui serão transmitidas aos meus irmãos em Cristo Jesus. Guarda, Senhor, o nosso coração. Livra-nos do mal e do pecado. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que estejamos atentos à pregação, à ministração da tua palavra. Revela-nos, Senhor, por misericórdia e em nome de teu Filho amado, a tua palavra, para que sejamos verdadeiramente abençoados e felizes. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, deixe-me contar algo para vocês sobre a minha esposa. Minha esposa Bruna, ela tem muitos irmãos. E, às vezes, presenteá-los pode ser financeiramente difícil, mas também um tanto desafiador. Principalmente porque, apesar de irmãos terem gostos diferentes, a gente sempre corre o risco de, quando presenteia um, o outro ficar mais interessado no outro presente do que no presente que ele recebera. É por isso que eu sou a favor de dar presentes iguais. A gente muda a cor, mas dê presentes iguais. Eu prefiro fazer isso, para não correr risco, assim eles brincam juntos e já eliminam um conflito. Mas na última vez que pude presenteá-los, 2 irmãos, eu tive que dar presentes diferentes. Principalmente porque era uma menina e um menino. E aí não cabia tanto dar o mesmo presente para os dois. Então corri o risco. E dei então uma arminha de água para o menino e uma cozinha para a menina.
Acontece que eu acho que meu sogro gostou mais do brinquedo do menino e acabou brincando muito mais do que o próprio. E o resultado, naturalmente, é que um acabou gostando mais do presente do outro. E aí, enquanto estávamos juntos com as crianças, ficávamos ali, ora tentando explicar que cada um tinha o seu, e ora a gente pedia, né, exortava as crianças a dividirem, a que pudessem brincar juntos, né? E aí a gente ficava ali mediando a situação para que elas pudessem brincar bem, sem estresse, sem problemas, sem choro, né? O curioso disso é que mediar relações entre irmãos às vezes é fácil, outras vezes é um tanto difícil. Nem sempre é um brinquedo. Às vezes o problema é a primogenitura, como foi o caso de Esaú e Jacó, e aí fica complicado fazer uma mediação sobre essa relação, sobre esse conflito. Bom, aqui em Filemão estamos diante de um momento em que a mediação ela se faz necessária. Não só isso, mas a mediação e a intercessão é a razão pela qual a carta foi escrita. E temos um especialista por detrás da mediação entre Onésimo e Filemão. Este é Paulo. Bom, quando crianças, meu primo e eu brincávamos sempre juntos, e quando a gente brigava, a minha avó, que Deus a tenha, ela mediava a situação. Uma certa dose de ira, parecia um tanto prático, mas pouco eficaz, e, convenhamos, um tanto nocivo. Ela via a gente brigando, ela facilmente, sem abrir a boca, ela chegava perto da gente e batia as nossas cabeças. Fácil. Acabava a briga na mesma hora. Coisa de gente antiga, não é verdade, meus irmãos? Essa ideia de a gente vai resolver rapidamente aqui, é punição para todo mundo e acabou, e fica por aí, né? Isso era antes da conversão da minha avó, e essa era a postura dela para mediar um conflito e solucioná-lo. Mas a preocupação de Paulo, diferente da minha avó, não era a praticidade e a velocidade do resultado. Paulo estava preocupado com a melhor forma de solucionar a questão. Então, entre a imposição e o amor, o apóstolo pai, ele opta pelo amor. Então, veremos nesta noite Paulo e a sua postura como um afetuoso mediador. Hoje pensaremos sobre isso. Paulo, o afetuoso mediador, e a sua postura para com essa situação. Tendo dito isso, meus irmãos, vamos reler os versos 8 e 9. Diz assim o texto: Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. E a primeira coisa eu gostaria de ressaltar sobre a postura de Paulo enquanto um afetuoso mediador é que precisamos apelar através e em favor do amor. Esta é a primeira coisa a ser ressaltada com relação à postura de Paulo. Quando me lembro de minha conversão, na casa dos 20, a primeira coisa que me marcou foi o senso de comunidade. Foi pertencer a um povo, ou perceber que pertencia agora a um povo que vivia em prol de algo, no caso Cristo, mas que se dedicavam uns aos outros. Me lembro que isso muito me marcou, muito me emocionou, e é a razão pela qual eu busco me dedicar ao serviço aos meus irmãos. Porque eu entendo que a comunhão, a ação entre vivermos em favor uns dos outros para a glória de Deus, ela faz parte do Evangelho. E dito isso, eu quero que você pense e que a gente perceba, faça 2 destaques de palavras aqui.
Eu quero que você destaque a palavra apelo e a palavra amor. Elas estão no verso 9. Paulo diz: prefiro fazer um apelo com base no amor. Essa é a primeira postura que precisamos reproduzir. Quando penso na palavra amor, no texto, sei que a sua aplicação se refere ao sentido de rogar. É um pedido com intensidade. Eu me lembro, quando criança, de ter feito 1 ou 2 apelos, algo em torno disso, em função de um videogame, ou em função de um brinquedo, ou de dormir na casa dos meus primos, para os meus pais. Lembro de ter feito 1 ou 2, pelo menos. A verdade é que quando queremos algo, nós nos tornamos mestres dos apelos insistentes, não é mesmo? E eu lhes digo, meus irmãos, que quando se trata do Evangelho, devemos também ser mestres no apelo, por conversões e reconciliações. E quando eu falo apelo, eu não digo daquele momento no final do culto, onde é pregado ou é pedido que as pessoas levantem as mãos para saber quem que quer que Jesus entre no seu coração, na sua vida. Não é nada disso. O apelo é a própria pregação do Evangelho. E devemos ser mestres na pregação do Evangelho e no apelo por reconciliações entre irmãos, entre homens, para com Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Mateus, capítulo 3. Faremos uma leitura do verso 12 ao verso 17. Mateus, capítulo 3, do verso 12 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 3, verso 12 ao 17. Perdão, meus irmãos, o texto errado é Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, do verso 12 ao verso 17. Perdão, é o capítulo subsequente. Mateus, capítulo 4, verso 12 ao 17, diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Cristo, então, passa a pregar sobre o arrependimento. João Batista, que pregava sobre o arrependimento, vide Mateus capítulo 3, agora sim, 3, verso 2, ele é preso, e em função de sua insistente pregação. E agora é Jesus quem apela, que roga em favor do arrependimento. E a pergunta que eu faço ao ler esse texto, para mim e para você, cristão, tendo em vista que Cristo é o apelo do Pai para os pecadores, você tem apelado em favor do Evangelho? Tem apelado em favor da reconciliação pelos irmãos? Esta é uma função que todo cristão deve se aprimorar e ser excelente em apelar para a pregação e conversão. Nós pregamos o Evangelho insistentemente, a tempo e fora de tempo, sob qualquer pena e circunstância. A ação, o resultado depende de Deus, mas nós pregamos. Amém? A próxima palavra é justamente a palavra amor. E se você notou que o apelo, ele é o movimento, ele é a ação, o amor é a força motriz, é a força que gera o movimento, ao mesmo tempo que é também o resultado. Nós pregamos por amor, em amor, e para que haja como resultado amor.
No verso 7 de Filemão, Paulo ressalta o poder do amor de Filemão. Leia comigo o verso 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Note que o poder do amor de Filemão, ele nesse verso nos traz duas percepções. A primeira, ele confere amor a Paulo. Ele confere alegria a Paulo. O resultado do comportamento de Filemão, de sua ação amorosa, gera em Paulo alegria. O próprio nome de Filemão significa afeiçoado ou aquele que é gentil. O segundo passo, o segundo exemplo ou a segunda percepção do amor de Filemão é que é um amor que reanima o coração dos santos. E que alegria é quando estamos com irmãos que nos reanimam na fé. Porque nem sempre estaremos fortes. E como é importante termos conosco um irmão que nos fortalece, que nos reanima na fé. Seja esse irmão. E te pergunto, como temos demonstrado nosso afeto? Como ele é percebido pelas pessoas? Será que nossa demonstração de afeto, de amor, é ciumenta e egoísta? Ou é abnegado e sacrificial? Note comigo o fim da última oração de Jesus Cristo antes da cruz. Está em João, capítulo 17, versos 25 e 26. Eu quero que você leia comigo. João, capítulo 17, versos 25 e 26. Diz assim o texto, João, capítulo 17, versos 25 e 26. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha, que curioso. Note que Cristo evidencia que toda a sua ação até ali tinha um objetivo, que era para que o amor de Deus estivesse em nós. E não é um amor qualquer. É o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho. Bom, eu já amei muitas coisas, mas ninguém como eu amo a minha esposa. Hoje, não consigo me ver amando outra pessoa ou alguém na mesma equivalência. Mas Deus nos ama como ama Cristo. Cristão, cristã, essa deve ser a maior alegria de nossas vidas. Porque nós temos dificuldade de reproduzir o melhor do amor que sentimos para uma pessoa e reproduzir para outras. Mas Deus não é como nós. E através de Jesus Cristo, o amor que ele tinha, que Deus Pai tinha por Deus Filho, ele passa a ter por nós. Se isso não te faz glorificar a Jesus Cristo, nada fará. Outra coisa, meus irmãos, que quero que vocês percebam a respeito da postura de Paulo é o poder que a combinação apelo e amor podem gerar. Note comigo o verso 10 de Filemão. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Vou ler mais uma vez. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Quero que você perceba, meus irmãos, que o poder dessa combinação apelo e amor, ela revela a prioridade das coisas. Paulo estava velho e preso. Essas são suas palavras. Mas ainda assim ele roga por alguém. Ele usa as suas condições como moeda
para barganhar ou para valorizar o seu discurso. Ele deixa claro que este é o clamor de alguém debilitado pela idade e pela prisão. Então me ouça. Essa é a ideia. Eu não estou aqui para perder tempo. Eu sou alguém debilitado pela idade, fragilizado pela prisão. Escute a minha voz. Atente-se para o que eu tenho a dizer. Você já deve ter notado, eu também já notei, que às vezes nas redes sociais nós percebemos algumas fotos de cartazes de pessoas implorando por empregos. Eles revelam ali normalmente as suas condições nos cartazes, como eles estão carecendo de emprego, como passam por necessidade e como nos fere ver essas mensagens. Através dessas mensagens, dessas fotos nas redes sociais, algumas pessoas, por graça de Deus, conseguem emprego. Algumas pessoas se sensibilizam, acabam entregando, enviando, tentam contato com essas pessoas, entregam, enviam currículos. Mas como nos fere, como nos sensibiliza ver esses cartazes, onde as pessoas revelam as suas condições em favor da sua necessidade de emprego. Paulo aqui usa o mesmo recurso para sensibilizar Filemão. Lembre-se do discurso do pai ao filho mais velho na parábola do filho pródigo. Caso não se lembre, abra comigo então, Lucas capítulo 15, versos 31 e 32. Lucas capítulo 15, verso 31 e 32. Você conhece a parábola do filho pródigo, você sabe o que está acontecendo. E o verso 31 e 32 é a conclusão, é o fechamento dessa parábola. E diz assim: Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O pai, ele reforça, ele revela ao irmão mais velho a condição do irmão mais novo, para sensibilizá-lo. O pai pródigo revela ao filho mais velho uma expressão do seu amor pródigo para o filho pródigo. E ele diz, note, perceba comigo, é preciso se alegrar, porque o teu irmão estava perdido, meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto, mas recebe vida novamente. Que bonito isso, que beleza. A ideia é justamente sensibilizá-lo para que ele possa compreender a necessidade de se alegrar com o Pai. O que eu percebo com isso, meus irmãos, é que quando se trata de clamar por alguém perdido, quando olho para esses exemplos, esses textos citados, eu entendo que devemos fazer uso de todos os recursos que nós temos, com verdadeira intensidade e paixão. Trata-se de vida. O que pudermos fazer para a pregação do Evangelho, alcançar corações, nós faremos. Percebo também que o poder dessa combinação entre afeto e amor revela verdadeira empatia. Note, Onésimo era alguém sem liberdade, em função da sua condição de escravo. No verso 1 de Filemão, Paulo poderia ter se apresentado como apóstolo, mas ele propositalmente apresenta-se como prisioneiro de Cristo Jesus. Se queremos viver em comunhão com os nossos irmãos, precisamos nos colocar em seus lugares. Observe comigo 1 João, capítulo 2, verso 9 a verso 11. 1 João, capítulo 2, verso 9 a 11, diz assim: Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço.
Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Um texto muito forte. E me permita dar uma explicação desse trecho, desse verso. A interpretação que eu julgo ser a correta do verso 11. Antes de explicá-lo, eu vou ler mais uma vez. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O que esse texto quer dizer, meus irmãos? É que tem muita gente que acha que está caminhando para o céu, mas se comporta como diabos. E lugar de diabo é um só, meus irmãos. Essa palavra, ela é pesada e seríssima. Um cristão não pode andar nas trevas como cego. É impossível, isso não pode acontecer. Se odiamos nossos irmãos, se não buscamos por reconciliações dentro de nossas igrejas, é provável que não estejamos caminhando para o céu. E se não caminhamos para o céu, só tem um outro lugar para caminhar. Mas o poder dessa combinação entre apelo e amor também nos traz uma outra revelação, uma outra reflexão. Ela nos revela a extensão do amor de Deus. Perceba que Paulo, ele não para na empatia de chamar a si próprio de sem liberdade para se relacionar à figura de Onésimo. Ele também diz: este é o meu filho, gerado em prisão, gerado enquanto estava preso. Quero falar de um testemunho sobre uma mulher chamada Esther An Kim, uma cristã coreana, presa por cerca de 6 anos por pregar o evangelho e rejeitar, negar a Cristo Jesus. Foi pedido que ela rejeitasse a Cristo. Ela não fez. Não pararia de pregar. Foi presa e passou 6 anos cativa. Eu quero ler um trecho de um livro chamado Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso. Minhas irmãs, meus irmãos, este livro, ele é uma bênção. E há algumas coisas que pode te envergonhar enquanto você caminha como cristão. Me envergonho quando eu penso sobre o meu comportamento. Note isso sobre a vida dessa moça numa determinada circunstância, enquanto ela estava presa. Depois de muitos anos de frio, enfermidade e fome, seu corpo relativamente jovem estava magro, curvado e atrofiado. Até mesmo abrir os olhos parecia-lhe muito difícil. Inesperadamente, ela desejou com avidez comer uma maçã. Ó Jesus, eu gostaria de comer uma maçã. Tu conheces todo o meu organismo. És o único que pode realizar esse desejo. Por favor, conceda-me uma maçã inteira. Não consigo expressar o que sinto no coração quando vejo esse tipo de oração de um irmão em Cristo preso por pregar o evangelho, carecendo de uma maçã. Mas o texto continua, ele diz: ela só conseguia pensar em maçãs. De repente, ela ouviu os carcereiros falando sobre um carregamento de maçãs estragadas que ninguém queria. Eisuke implorou por aquelas maçãs, e elas foram deixadas em sua cela, para que ela e para outras mulheres que estavam presas com ela pudessem se alimentar. Ela comeu e comeu. Aquelas maçãs marrons, amolecidas, pareceram-lhe como o céu, como a fruta do céu. A dor deixou seu corpo e todas as funções do seu organismo reviveram. E ela louvou a Deus por lhe enviar maçãs estragadas, porque seus dentes estavam muito ruins para comer maçãs frescas. Ela se preparou para esta alegria. Meus irmãos, eu não sei como vocês absorvem esta informação, mas
como Deus é capaz de agir através de toda e qualquer circunstância. E quando olho para essa irmã em Cristo, eu me pergunto, como anda a minha fé? Será que eu tenho sentido a extensão do amor de Deus? Será que tenho sido grato? Note que o agradecimento dessa irmã foi em função do cuidado de Deus. Para ela, as maçãs apodrecidas foram um cuidado da parte de Deus, porque em função de seu estado debilitado, de saúde devido a tanto tempo de cárcere, ela não poderia comer maçãs maduras. Seus dentes não suportariam, mas Deus lhe enviou maçãs estragadas. Ela não agradece por maçãs maduras, ela agradece por maçãs estragadas. Você tem notado a extensão do amor de Deus pela sua vida, em sua vida? Como anda a sua fé? Você tem sido grato, meu irmão, minha irmã? Pense nisso. Parece que Paulo faz de tudo e está disposto a ir até as últimas consequências em favor de Onésimo. A extensão do amor de Deus para com Onésimo é revelada na intensidade do clamor de Paulo por Onésimo a Filemão. Parece que Paulo está disposto a toda e qualquer circunstância, a toda e qualquer ação. Mas o que Paulo não está disposto a fazer? Nós também podemos aprender com isso. Note comigo versos 11 a 14, porque ali eu percebo que Paulo não está disposto a mentir e sabe que a conversão espiritual não confere isenção legal. Olhe comigo, versos 11 a 14. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Há aqui uma brincadeira com o significado do nome de Onésimo. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Olha a expressão de amor de Paulo para com esse homem. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Eu noto aqui que Paulo não torce os fatos. Onésimo era e foi inútil para Filemão. Lembre-se disso, meu irmão. Lembre-se disso, minha irmã. A sua conversão não torna a sua vida melhor, a sua vida velha desculpada ou boa. Eu vou repetir. A sua conversão não torna a sua vida velha desculpada ou boa. A sua conversão, ela mata a sua antiga vida e lhe oferece vida nova. O batismo nada mais é do que a celebração e sepultamento de uma vida e ressurgimento, né? E surgimento e nascimento de vida nova. Não tente amenizar a sua velha vida. Saiba quem você é e quem você era e quem você é. Tem sempre a turma do deixa disso que tenta justificar alguns erros, não é verdade? Não, porque naquela época, quando eu fazia tal coisa, na verdade é que eu era assim, eu era assado, ou alguém tentando defender um irmão, acaba ali passando o pano, né, tentando esconder alguns erros e diz, não, é que na verdade a intenção dele por detrás de tal ação era X, não era Y. E aí sempre tem alguém tentando mascarar ou invalidar uma situação. E não podemos ser assim, meus irmãos. Necessitamos reconhecer o quão pecadores nós éramos. Não devemos tentar amenizar a nossa vida velha. Ela foi ruim. Éramos maus, éramos pecadores. Em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 5, há um 3x4 seu e meu. E eu gostaria que lêssemos. Note, vamos perceber quem nós éramos. Efésios, capítulo 2,
verso 1 e 5. Verso 1 a 5. Há aqui um retrato 3x4. Meu e teu. Eu vou ler. Efésios 2, verso 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Dá um aleluia da tua casa aí, meu irmão, porque eu vou dar daqui. Aleluia e glória a Deus, porque o Senhor nos salvou, enquanto ainda éramos pecadores. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a nossa velha vida. Então, se alguém te dizer, se alguém disser, mas não era você que fazia tal coisa, era eu mesmo, meu irmão. Eu era vil, eu era terrível, eu era malvado, eu era a pior pessoa. Paulo chega a dizer isso, pior dos pecadores. Lembro de um momento na faculdade, quando conversava com alguns colegas, e alguém me chamou de bom. E eu disse, eu não sou bom, certamente. Com certeza não era. É o evangelho que me tornou uma boa pessoa, que me torna alguém melhor. E alguém me disse, você me parece tão centrado, Augusto. Jamais ia pensar que o seu comportamento tão coerente é produto de religião. E aí eu aproveitei a deixa para dizer, não só é produto, como é a única explicação para a mudança de um homem. Eu era mau, eu era vil, eu era uma terrível pessoa. Mas em Cristo Jesus houve uma transformação verdadeira. Não fosse por Jesus, não haveria bondade que seja em minha vida. Lembre-se disso. O único testemunho que a sua antiga vida pode lhe conferir era de quão mal você era. E quão bom é a conversão que Cristo efetuou na sua vida através do Espírito Santo. Lembre-se disso. Onésimo, então, ele era inútil, voltando para o nosso texto. Mas agora ele é útil. Isto me faz pensar sobre o papel que a conversão precisa desempenhar em minha vida e na sua, cristão. E eu te faço uma pergunta. Como tem sido o seu serviço para com seu irmão e para com o seu Cristo? Você tem atravessado léguas para servir a Jesus com utilidade? Ou não tem atravessado nem a rua para servi-lo? Tem cristão que nem a igreja vai quando chove. Não quero falar sobre isso. Bom, no verso 14, Paulo diz devolver Onésimo a Filemão. Veja comigo. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. No verso 12 ele diz, mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu percebo aqui que Paulo devolve então Filemão para que ele seja julgado e o seu papel enquanto mediador foi feito. Ele intercede, ele media a relação, porém há um julgamento legal. E Paulo não esconde Onésimo e nem o instiga a fugir ou a manter-se em rota de fuga. É importante lembrar disso. Nós somos cristãos. Uma nova vida nós recebemos em Cristo Jesus, mas isso não significa que não estaremos sujeitos às conclusões ou consequências de nossas vidas no âmbito legal. Na cruz, certamente não há mais condenação,
para os que estão em Cristo Jesus. Pecado nenhum te separa do amor de Deus, meu irmão. Todavia, não se esqueça da lei da semeadura. E se você plantou vento, você vai colher tempestade. Isso é normal. Então, Paulo, ainda que Onésimo tenha se convertido, ele direciona Onésimo a Filemão. E ele entende que Filemão tem o direito de atuar com justiça. Seu papel é interceder. Ele intercede. Mas Filemão está diante de uma situação complicada, meus irmãos. Você precisa pensar nisso. Socialmente falando, a estrutura da época, Filemão estava entre a cruz e a espada. Porque se perdoasse facilmente Onésimo, quantos mais não seriam os que fugiriam? E não só os seus escravos, mas os escravos dos outros homens, das pessoas de posse. Socialmente falando, como Filemão seria interpretado por uma sociedade? Certamente ele contaria com o desfavor desses homens, desses grandes senhores de escravos, que estão percebendo a conivência de Filemão para com a atuação de Onésimo. Ainda assim, Filemão é um homem de fé, é um cristão, e é um cristão com boas credenciais. Como nós vimos no verso 7. É um homem que consola corações, que conforta, que reanima, que traz alegria aos corações dos santos. Então agora, Filemão está diante de uma escolha. Ou agrada a Deus, ou agrada a homens. E certamente haverá consequências e repercussões de suas atitudes. Mas no que cabe a Paulo, ele instiga, e como diz o verso 11, não por imposição, mas por amor. Recentemente, eu vi no noticiário sobre uma mulher, uma criminosa, que, conversando com outras pessoas ali, tendo seu telefone grampeado pela polícia, nós pudemos ouvir o que ela diz, e ela conversando com outras pessoas, ela diz que o caminho dela, diante dela, da vida dela, diante de tudo que ela viveu, talvez do lugar que ela nasceu, ela diz que só existem 3 alternativas para pessoas como ela: cadeia, prisão ou igreja. E ela termina o áudio dizendo: eu não quero ir para nenhum desses 3 lugares. Bom, ela se envolve numa quadrilha criminosa, cria todo um esquema e termina presa. Foi para um dos lugares que ela não queria. Onésimo, porém, ainda que diante de um julgamento humano, estava livre, porque foi liberto do pecado. Onésimo nasceu de novo. A prisão humana só pode conter o corpo, meu irmão. O pecado aprisiona a alma e é capaz de nos levar ao inferno. Em Cristo Jesus, fomos libertos da escravidão e da prisão do pecado. Caminhando, versos 15 e 16, e agora a gente chega em nossa conclusão. O afetuoso mediador, ele argumenta agora em favor da providência de Deus. Leia comigo versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. E os irmãos que têm nos acompanhado, têm acompanhado as transmissões de nossa igreja, sabem que aos domingos pela manhã estamos estudando, o livro de Ruth. Existe uma série de mensagens ao livro de Ruth, e amanhã, domingo, estaremos na nossa 4ª mensagem, capítulo 3 do livro de Ruth. E temos visto a mão da providência de Deus sobre a família de Noemi, sobre a vida de Ruth.
Temos notado com esse estudo que Deus, ele tem transformado a vida daquelas pessoas. O agir de Deus transforma a atitude apressada e incorreta de Elimeleque, que culmina em sofrimento e morte para a sua família, em uma nova realidade de alegria e vida. Me alegra, meus irmãos, saber que, apesar dos meus erros, apesar de saber que as coisas fogem, escapam do meu controle, nada sai do controle do nosso Deus. Deus transformou a tristeza e a morte temporária de Cristo em alegria e vida eterna para todos nós. Deus transformou e transforma vidas perdidas nas trevas em vidas encontradas em Jesus Cristo. Deus faz órfãos do pecado, filhos seus, pelo sangue do Cordeiro. Cristo é o mediador dessa reaproximação com Deus Pai. Não fosse Cristo, não haveria essa missão. Note que durante todo esse livro de Filemão, nós conseguimos perceber que Paulo tipifica Cristo. Onésimo é a personificação de todos nós. E Filemão aqui é Deus com o poder de julgar. Paulo intercede por Onésimo, da mesma forma que Cristo intercede por nós, meus irmãos. Na devocional do dia de hoje, e aqui já é a nossa conclusão, nosso pastor Faustino, ele nos lembrou que para que os homens pecadores, Adão e Eva precisamente, pudessem se reaproximar de Deus, o próprio Deus matou um inocente. Ele lhes fez vestes. Isso está em Gênesis 3, verso 21. Deus mata um animal para vestir Adão e Eva, que agora têm conhecimento do pecado e precisam ali ter as suas vergonhas cobertas, porque para eles próprios, as suas transgressões, os seus pecados, as suas vergonhas fizeram separação entre ele e Deus, entre eles e Deus. Mas Cristo morreu no Calvário para que pudéssemos receber novas vestes e nos reaproximarmos de Deus. O único e definitivo mediador, como diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, nos fez filhos de Deus e co-herdeiros com Ele, transformando nossa circunstância de pecado e morte em eternidade de santidade e vida. Paulo em Filemão, como eu disse, tipifica Cristo ao interceder por um perdido diante daquele que tem poder para julgar. Lembre-se do nosso afetuoso mediador Jesus Cristo e inspire-se em interceder pelos relacionamentos entre os seus irmãos na fé e apelar em amor pelos perdidos que precisam de salvação em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, quão impressionante é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo único mediador entre nós, Senhor. Jesus Cristo justo, o Cordeiro Santo, aquele que não tinha pecado, mas por amor, em função de amor, foi à cruz. E no Calvário verteu seu sangue. E quando ele verteu o seu sangue, fomos salvos, plenamente salvos. Fomos, Senhor, feitos teus filhos. Obrigado por esta graça, Senhor. Obrigado pelo único mediador, Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que possamos imitar a conduta de Paulo
imitar a conduta de Jesus, nosso Senhor, e que possamos apelar com amor para a conversão de vidas, para que a pregação do seu evangelho, Senhor, evangelho de graça, de paz e de verdade, seja, Senhor, proclamada aos quatro cantos. Em nome de Jesus. Confere-nos, Senhor, o poder de sermos feitos como Cristo e agirmos, Senhor, para a glória do teu nome, para que haja verdadeira alegria para os que estão perdidos, para que haja, Senhor, harmonia entre aqueles que são teu povo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, e que Satanás não venha a roubar esta mensagem, mas que ela fique em nossos corações. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, e que Ele seja a razão de nossa esperança. Obrigado por este momento, Senhor. Abençoe os meus irmãos que estão em casa, todos os irmãos da IBBV que não puderam participar neste momento, seja por qual motivo for. Que a tua graça, Senhor, a tua misericórdia estejam sobre nossas vidas, que possamos cada dia mais nos aproximarmos de ti. Jamais, Senhor, afasta teu Espírito de nós. Porque precisamos, Senhor. Em Cristo, é nele que nos movemos e existimos. Portanto, precisamos de ti, Senhor. Te pedimos isso, Pai. Te pedimos que a tua palavra fique em nossos corações e seja, Senhor, instrumento para ferir-nos, Senhor. Para que jamais percamos de vista a tua lei, a tua vontade. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.